Não falei que era rapidinho? Já retornamos com a segunda parte desta edição do Oficina do Direito. Não vou nem enrolar muito, porque a pauta é extensa, o convidado é super dinâmico, didático, que conhece muito daquilo que defende, e porque também o tema é envolvente, a conversa está uma delícia. Não vamos nem enrolar. Beto, projeto apresentado nesse mega evento com 4 eventos, desculpa a redundância, acontecendo simultaneamente lá no AMB. Seu projeto é HIV, AIDS, religião. Explica isso. Pois é, se tem uma força, um ente que está presente na sociedade da mesma forma que o HIV, tanto em todas as camadas sociais, sexo, orientações, tudo, desempregado, empregado, periferia, centro, rico, pobre, se tem alguém que compreende tudo isso daí, é a religião. Em qualquer lugar do país vai ter um terreiro, vai ter um templo, vai ter uma igreja, vai ter algum lugar que vai ser uma referência para aquela comunidade, né? Sim. Então, é potencialmente um grande aliado na luta contra a AIDS. E a gente conseguiu bons resultados aqui em São Vicente, trabalhando junto com o Programa Municipal de ST/AIDS. Nós montamos nosso grupo de trabalho regional, e que foi justamente o objeto do trabalho. E o que a gente está pegando mais, esses grupos, já estão espalhados pelo Estado de São Paulo, é a questão da defesa do Estado laico. Para quem não sabe, Estado laico é aquele que não tem religião. Né? E a gente está vendo isso aí se acabar muito rapidamente. A gente está vendo muita gente querendo substituir a Constituição pela Bíblia Sagrada. Isso não é um bom negócio. Nenhum Estado, até hoje, na história da humanidade, que virou um Estado teocrático, todos eles, absolutamente todos eles, terminaram em guerra civil. Não teve um que não entrou em guerra civil. Sim. E quase todos eles se entregaram a um atraso, a um retrocesso violento, tanto socialmente, cientificamente, uma série de coisas. E a gente está vendo que tem um grupo, especialmente, e nada contra os evangélicos, e também nada contra a igreja evangélica, né? Pelo amor de Deus. Mas tem um grupo, né, de lideranças evangélicas que está fazendo um estrago tão grande, né, que acha, esse grupo está querendo, realmente, nós temos que governar com a Bíblia. Não tem Constituição para isso, pelo amor de Deus, né? E esse grupo já censurou algumas peças publicitárias do Ministério da Saúde, né? Toda peça do Departamento de AIDS do Ministério da Saúde tem obrigatoriamente que passar pelo crivo da bancada evangélica. Brincou, Beto? Estou falando sério. Que é isso? Estou falando sério. Que é isso? Por conta da aprovação pelo Supremo do aborto de anencefálicos, sim. Ali foi, no dia seguinte, a grande liderança deles, dessa bancada evangélica, protocolou um projeto que propõe que o Legislativo, o Congresso Nacional, pode derrubar atos do Supremo Tribunal Federal. Que brincadeira é essa? Eu, como advogado, ouvi o negócio desse. A gente está vendo a coisa avançar a passos largos, né? A passos largos. A gente vê aqui municipalmente a presença de vários pastores. Desculpa, pastor não, eles são mercadores, né? Eu fico espantado como as pessoas estão com a palavra na mão, estão lendo sobre os mercadores, que Jesus expulsou os mercadores do templo, e estão rezando com eles, rapaz. Gente, brincadeira, né? Eu não consigo respeitar religiões ou pregadores que não querem saber do dinheiro do rico. Para eles só vale o dinheiro suado daquele pobre que vai faltar para o alimento, vai faltar para casa, é dele que interessa. Dinheiro dos desesperados, eu não consigo compactuar com isso. E tenho muito medo, profundo mesmo, com relação às liberdades individuais e até, por que não, a democracia no nosso país. Eu tenho um posicionamento no tocante à religião muito complicado, muito complexo. Por quê? Porque eu não tenho entendeu? A ausência dele vai ser complexa. Eu acredito que tem um cara lá zelando por nós, sim. Mas vejo coisas na Umbanda e no Candomblé maravilhosas do ponto de vista da lenda, do ponto de vista da história. Sim, sim. Vejo coisas na Legião Evangélica também muito legal, calvinista, etc. Todas. O islamismo tem uma parte muito bonita. Eu tenho o respeito, fui algumas vezes à Turquia, o respeito que eles têm pelo Deus deles, pela adoração, a dedicação e a disciplina, eu acho exemplar. Eu gosto de todas. Sim. Eu não consigo odiar nenhuma. Só que, infelizmente, há um segmento, ligado em maior número à igreja evangélica que está querendo fazer
seccionar o país. Seccionar, olha, que ou é de Deus ou é do diabo. Não é isso. Começa pela expressão, de ninguém. O meu Deus, o povo de Deus, pelo amor povo de Deus. Como se não Deus é muito usado. Todo mundo. Isso me assusta, Beto. Também, a mim também. Porque eu me considero um cara, pode ter alguém alguns que discordam, mas eu me considero um cara boa praça, de paz, uma de boa. E por isso que eu não tenho religião nenhuma, e respeito todas, admiro, até islâmica, até evangélica, até umbanda. Mas está havendo uma guerra santa oculta nesse país, e não é só regionalmente aqui, não, é nacional, é nacional. Isso muito me assusta. Numa discussão sobre direito dos homoafetivos, que repito, é igual de todo mundo, dos héteros, dos brancos, dos pretos, dos amarelos, um evangélico, muito amigo meu, por sinal meu irmão, de sangue, viu, não, porque não está certo. Eu falei, cara, como é que você quer regular amor? Se o amor bateu, não importa se homem com homem, mulher com mulher, isso pouco importa, é amor. Não, mas por que não permite? Tá bom, Jesus não é a essência do amor, Jesus Cristo? Deus não é amor, ele é. Então vamos superar isso. Tá errado? Ele tá errado, não pode homem comer mulher com mulher. Então perdão, não é o Deus do perdão? Então que perdoe, para de condenar os coitados a não ter plano de saúde do dependente, a não ter pensão por morte, né? Que isso até o INSS já dá. Então tem um posicionamento muito sectário. Ou então é aquela história mesmo, deixa tudo isso de lado e fala, escuta querido, que nem o Dauro está falando, então vamos isentar de imposto. Já que nós não temos direito, né? Isenta-se de impostos. Né? Diz trabalhar, então eles acham que é doença. Olha, para você ter uma ideia, eles estão querendo uma proposta, no Congresso, para interferir no código do Conselho de Psicologia. No regulamentação da profissão de psicologia, para voltar a considerar doença, coisa que está organizada já desde 78, não é considerada. Olha só que ponto nós estamos retrocedendo. E a gente vê também alguns, como por exemplo Silas Malafaia, que é um dos mais raivosos dele, ele está no horário do almoço no domingo. Quer dizer que, coitado, o cara lá, o rapaz que é gay, está com a família reunida para comer o franguinho com polenta e macarrão, né? Todo mundo comendo, e o outro falando, esse pecador, esse não sei o que, esse não sei o que lá. Filho do diabo. Como é que fica a autoestima daquela pessoa? Que absurdo, né? Tudo que é muito radical é prejudicial. E num país, eu encerrei um programa aqui com a presidente da comissão da diversidade sexual da OAB. Rosângela? Rosângela Novaes, acho que foi. Isso, maravilhosa, um grande abraço para ela. Encerrei o programa aqui dizendo isso. Esse é o país do amor. Sempre foi conhecido por isso. Parem de evangélico contra católico. Teve o cara que chutou a santa anos atrás, né? Sim. Contra um bandista, contra... Não só na TV, teve aqui em São Vicente. Teve aqui também. Eu resido grande parte do meu tempo na Bahia. E esse ano me dediquei aos 100 anos de Jorge Amado em ler até o final do ano que vem todas as obras dele na sequência. E aí fico vendo que há 40, 50 anos atrás, a polícia entrava no terreiro de Candomblé e descia o pau na negada. Tá parecido, é o que estão querendo, meu Deus. Onde que nós vamos parar? Exatamente. Onde que nós vamos parar? Onde a gente pode parar, tem uma animação, estava até comentando contigo há pouco. Da Marjorie Sartrop, eu lembrei o nome dela. Exatamente. E é Persépolis. Quem tiver condições, leia ou assista. No Irã, na década de 70, os comunistas liberais tentavam derrubar o Shah Reza Pahlavi, que era um governo moderno, porém extremamente corrupto, né? E não conseguiam. Até que um deles teve uma ideia, opa, e se a gente se juntar com as religiões, que é a única unanimidade nesse lugar repleto de etnias, a gente pode chegar lá. E chegaram. Exatamente o que o PT fez agora. E veja bem, eu sempre fui e ainda sou simpatizante do PT. Eu também. E eu vejo que, de repente, esse partido que eu admiro tudo está sendo responsável por fazer o que aconteceu lá. Porque aqui também se aliou à igreja de uma forma horrorosa, né? De uma forma do toma lá da cá. E não é só do PT. Né? Se a gente for ver agora, também o PSDB também está com essas mesmas alianças. O Malafaia está pregando voto no Serra em São Paulo, abertamente em Twitter e coisas assim. A Igreja Católica tem seu candidato? A Igreja Católica tem, pelo amor de Deus, gente. Na Constituição é uma coisa, Escritura é outra. Completamente justamente, diferente. O pessoal tem uma discussão, até na clínica de fisioterapia que eu vou, tinha uma senhora evangélica, eu estava discutindo. Não, mas tem que governar com a Bíblia. Tá bom, senhora. E se um pai de santo assumir a presidência do Brasil? O que vai acontecer com a sua religião? Ela falou assim, sim, o Estado laico é o que vai garantir a senhora de ir no culto. Lógico.
Ele é a única garantia que a senhora vai poder continuar no seu culto com tranquilidade. Nisso não pensam. Beto, vamos retomar aqui o nosso papo da AIDS. Beto, bate na descentralização para as UBS. Explica o que prejudica e qual retrocesso também traz. Vivemos um momento de retrocessos, né? Vários retrocessos. Explica isso pra gente, Beto. Na Previdência também, na área também na Previdência. A Previdência, então, é um caso terrível. Quem tiver curiosidade, dê um pulinho num blog, perito.med, e veja as barbaridades que aqueles doutores falam da coisa. Eu estou numa briga homérica agora com alguns deles lá. Brigue porque tem que brigar. Tem a piadinha, né? Se os médicos acham que são deuses, o médico perito tem certeza absoluta disso. Né? Mas então, isso é uma proposta, essa descentralização está prevista na Constituição, é o que deve ser, nós não discordamos, é o que deve ser. Você ser atendido perto da sua casa, que maravilha. Né? Na UBS, perto, desde que ela tenha condições técnicas, capacidade instalada para te atender, e também vamos pensar no preconceito. Sim. Né? Muita gente vai fazer o tratamento em outra cidade, para não ser reconhecido entrando no serviço. Como é que ele vai chegar na UBS perto da sua casa, vai ser atendido por aquela enfermeira, aquela auxiliar, que não vai com a sua cara e que é a melhor amiga da sua mãe? Como é que fica? Ou que mora na sua quadra. Sim. Né? Sim. Qualquer coisa assim. Né? Então é muito complicado. Isso, volto a dizer, não é só AIDS, câncer também está nessa, deficiências. E o Ministério tem uma visão de que tudo vai encaixar direitinho, tal. Mas não vai. Alguns municípios foram escolhidos para ser pilotos. Nesse congresso eu fui numa mesa assim. Estava representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, uma técnica do Ministério da Saúde, essa senhora de Bragança Paulista, que eu vou trazer para o evento que a gente vai fazer agora no final do mês, em Praia Grande, e um técnico da Fiocruz. As duas técnicas falaram maravilhas, vai dar tudo certo, tudo. Quando chegou a senhora de Bragança, ela falou: queridas, desculpa, não está acontecendo nada no que vocês falaram, não. Está com problema aqui, gargalo ali, com obstáculo, pá. Agora, isso daí, em larga escala no Brasil, vai representar mortes, vai representar uma série de problemas. Só para esclarecer, Bragança era piloto. O teste era piloto, e não deu certo, né? Então, a gente está querendo assim, vamos dar um tempo. Vamos primeiro fazer com que o SUS funcione direitinho para depois absorver. Que nem eu falei, não vai sair da página policial só porque complexidades como a nossa vão chegar lá. Sim. Né? Não é assim que funciona a coisa. Trazendo para a minha área rapidamente, e aí você vai decidir do que você vai falar. Quando o então ministro Nelson Machado, eu tinha reuniões bimestrais com ele lá no gabinete, em Brasília, ministro da Previdência. Quando ele criou essa agenda eletrônica, falei: o senhor quer tirar da porta da INSS para jogar no computador, virtual, né? E daí não dá jornal. Ele: não, nada disso. É mais ou menos o que vai acontecer né, com a descentralização. Quem a gente bate primeiro? Nos peritos? Nessa eu tô contigo. Eu tô contigo em todas, tá? Perito, eu adoro. Então, ou na vacina. Qual é mais importante bater? No perito ou na vacina? Dá para pegar os dois num combo, vamos bater nos peritos. Perito é o seguinte, cara, eles têm, de uma maneira geral, bom, primeiro que existe uma estratégia do governo em dar alta a pelo menos 30% dos aposentados por invalidez. Existe uma meta do governo, tudo, então a coisa está sendo indiscriminada. No caso de HIV, isso já vinha acontecendo, né, por conta desse senso comum de que está crônico, está sob controle. Por exemplo, um dos xamãs, né, uma das grandes lideranças dele, lá nesse blog, manifestou que hoje quem tem AIDS e toma medicamentos tem condições de ter uma vida igual a que tinha antes da infecção. Pelo amor de Deus. Para de falar besteira. Vá se atualizar. Né? Assine uma newsletter, não custa nada. Já que não tem tempo para ler um livro, ler uma publicação, estudo, assine para ver os resumos das coisas. Né? A situação está muito mais complicada do que eles pensam. Então, quando eles veem HIV, opa, alta. Sem nem precisar nada. Né? Tem um grande amigo meu, companheiro de ativista, o Renato da Mata, do Rio de Janeiro, ele, numa cruzada quixotesca, ele conseguiu uma lei que está aguardando apenas a sanção da presidenta, que é para impedir essa alta indiscriminada que está sendo feita com relação a AIDS. Eu vou colocar de duas formas para ti. Realmente já ouvi isso de peritos. Primeiro, com todo respeito aos peritos, existem alguns bons, pouquíssimos, mas existe. O cara, na carreira profissional, ele quando vai ser perito do INSS, é sinal que ele já não está lá essas coisas na carreira dele. Ou ele está começando e sem desvalorizar, porque um dia todos começamos, ou é sinal que dali ele não passa, já está com 40, 50 e aquela vai ser a vidinha dele enquanto
perito, enquanto médico, né? Então, você já está sendo periciado, e eles ousam chamar aquilo de perícia, e não é. É uma mera entrevista que é uma hora na sua cara. Você está sendo periciado por alguém que não é aquele as da medicina. Também não precisa ser. Só que também não é da sua especialidade. Você está sendo periciado, você tem um problema ortopédico, mas por um ginecologista que está te periciando. Exatamente. Um pediatra, você tem um problema cardiológico, ou cardíaco, pouco importa, está sendo periciado por um oftalmo. Nem 8% dos peritos da INSS têm especialização em medicina do trabalho, sabia? Eu participo de um grupo de trabalho na INSS em Brasília e começamos a bater no chefe dos peritos e ele teve que abrir. Ele falou, nem 8% tem especialização em medicina do trabalho para ver se gera incapacidade ou não. E eu sempre defendi, agora eu vou ter que te interromper, eu sempre defendi o seguinte no tocante a HIV. Porque eles falam, o cidadão pode portar o HIV e isso não gerar uma incapacidade. Ele pode desenvolver a função que ele desenvolveu, ele pode continuar fazendo as atividades que ele fazia. Eu falo, mas o abalo psicológico jamais será restabelecido. E para mim, só isso já gera direito a ficar ou afastado ou aposentado. Quem decide? Ele, o soropositivo. Na minha opinião. Você entendeu? Vamos supor, Carlos, estou com HIV, descobri agora. Dou aquela baqueada, a tendência, acho que quando você está mal, na sua alegria, no seu ser, tua imunidade arrebenta, a tendência é eu dar uma secadinha. Então eu vou lá na INSS e falo, eu tenho HIV, eu quero receber. Quando eu melhorar, física e psicologicamente, eu, Carlos, decido que eu quero voltar a trabalhar, não o perito. Esse é o meu pensamento. Eu acho que, assim, talvez até uma dica, Beto, de luta aí, não sei. É uma grande situação que a gente tem essa aí. O perito da INSS dá alta, né? Aí você chega pro médico do trabalho, ele, não, você não tá. E fica. A gente chama isso de ação do limbo. Porque isso tem ação. A justiça tem condenado, eu acho que até erroneamente, mas para mim, primeiro que eu gosto de bater no INSS. Segundo que eu gosto de bater no patrão. Nunca no peão. Né? Nunca. E nesse caso, vamos tratar assim, carinhosamente, eu chamo meus clientes de peões, sempre, até em sala de aula. A justiça tem decidido que no caso do limbo, paga a empresa. Errado, né? Mas tem decidido, paga a empresa. Se o INSS dá alta, o cidadão faz o tal do PP, que é o pedido de prorrogação, PR, pedido de reconsideração, e da MPN, ele tenta voltar para a empresa não deixa, a empresa paga os meses que ele ficar sem receber. A justiça tem decidido assim. Mas o que não poderia, o que eu defendo é o seguinte, o abalo psicológico que uma doença desse porte, desse quilate traz, e com toda a chaga que ela vem socialmente, toda a marca de preconceito, o abalo psicológico ele é irreversível. Você sabe que a gente o Brasil era para ter adotado o modelo europeu de perícia, que envolve a análise clínica, a análise social e a análise psicológica. Esse tripé que vai definir qual é. Outra coisa, poucas são as pessoas que querem interromper sua carreira profissional para ganhar uma mixaria e não poder ganhar mais nada o resto da vida. As pessoas querem progredir funcionalmente, porém tem situações que são complicadas. Mas é por isso que eu defendo que o soropositivo, ele vai ao INSS, onde quer que seja, requer o benefício, e ele tem que ter a humildade de falar, tô legal, vou fazer tal coisa. Suspende aí. Deu uma baqueada depois de um ano? Tô derrubado de novo. Eu sempre defendi isso, sempre, desde o início. É utópico? Mas quem sabe pode começar com luta. Agora, com relação a esse truvada. A vacina. Não me fale daqui a pouco dá, né? Não me fale em vacina que eu vou ter um treco aqui, pelo amor de Deus. Não. Isso não é vacina, gente. Isso é um medicamento que tem 40% de eficácia nos homens e 60% nas mulheres. Isso não é divulgado. Né? O fabricante pegou um corte da pesquisa que joga esses números para 90%. E não tem nada a ver, é muito arriscado. Né? Ainda bem que a gente já ouviu do governo brasileiro que eles não têm intenção de adotar esse medicamento por enquanto no Brasil. Tu sabe se não... explica para o pessoal. Porque você imagina... Eu não conhecia, não. A pílula do dia seguinte? É uma pílula do dia seguinte, é um medicamento que em caso de exposição, o pessoal vai lá, faz o tratamentozinho e pimba. Mas não é assim tão simples, gente. Esse medicamento tem efeitos colaterais, ele pode gerar resistência para um dia que a pessoa estiver infectada, quando ela for ver, nenhum medicamento serve para ela, porque ela gerou resistência lá atrás. E fora o risco de infecção. Vamos lembrar de 60% para o homem e de 40% para a mulher, que é o risco de infecção. Isso é muito louco, né? E aí você vê tudo propaganda, e a gente pega um país com um povo que
tá com a conveniência na ponta da língua, né? As pessoas estão pegando o caminho mais fácil, a primeira porta aberta já está entrando, não questiona como é que vai acontecer depois. É muito complicado. E as pessoas vão sentir, opa, né? Primeiro que já tem remédio, né? Se eu pegar, eu não remédio, eu não vou morrer disso e pimba, né? Trazendo, pô. Eu fico imaginando a molecada na mesa de bar. Morrer disso eu não vou. Até do dia seguinte, eu vou comer essa gostosa. Desculpa. Que absurdo. Estão vendendo essa ideia. Me vendendo essa ideia. Nossa, qual o nome do medicamento? Truvada. Esqueçam isso. Né? Truvada, não, é roubada. Truvada é roubada. Truvada é roubada. Bom, mas o governo pelo menos já... Já disse que não tem interesse, por enquanto, em adotar essa estratégia. Beto, o que temos mais de novidade que você queira tratar no tocante à sua luta? O que a gente quer falar mesmo é dessa banalização que as pessoas estão falando com relação, estão tendo com relação à epidemia. A gente fica... o Brasil que teve Só para ter uma ideia, a África do Sul, isso há uns 8 anos mais ou menos, quando saiu esse dado. A África do Sul e o Brasil, há 15 anos, tinham os mesmos níveis, mesmos índices de infecção. Né? O Brasil adotou o sistema de distribuição universal de medicamentos, vai assim tudo. Então o Brasil conseguiu essa estabilização, entre aspas, né? E a África do Sul explodiu. Quer dizer, um descaso, um descuido, mesmo que momentâneo, pode provocar um desastre, um verdadeiro desastre na epidemia de AIDS. Né? E vamos lembrar também que a gente está lidando não só com AIDS. A gente tem, junto com a AIDS, tem hepatite C, hepatite D, hepatite E, hepatite G, tem tudo que tem um alfabeto. Parece um movimento LGBT. A hepatite tem um monte de letras também que estão apavorando todo mundo, que ninguém fala de hepatites. Estrutura para tratamento de hepatites, estrutura para atendimento de hepatites, a gente não vê nada. Tuberculose, gente. A gente está lidando com muita dificuldade com uma doença que era para ter sido erradicada logo depois da metade do século passado. E ainda também. E ainda está aí, voltou com vírus resistente. O mundo vai ser dos micro-organismos, meu querido. O mundo vai ser dos micro-organismos. Você no primeiro bloco fez uma colocação que quase que eu deixo escapar. E não sei quando te terei de novo, porque tens uma agenda justificadamente muito concorrida. Serei seu a hora que você quiser. Opa! Espero que minha mulher não esteja assistindo. Oh, meu Deus. Terceira idade entrando com tudo no soro positivo, nas estatísticas. Me explica. Exatamente. Não tem muito mistério, né, cara? Avanço da ciência, né, prolongando a vida sexual, restabelecendo a vida sexual. Né? As políticas sociais, né, desenvolvendo a autoestima. Viagra totalmente ligado a isso. Tudo. Viagra está ligado a isso, as políticas sociais que elevam a autoestima. Você junta tudo isso, bicho, você imagina, você está com 75 anos, faz 15 anos que você não vê a cor da coisa. De repente volta, você vai pensar em quê? Em camisinha? Você vai pensar em camisinha? Sendo que você nunca pensou isso que eu ia falar, quando eu deixei de usá-lo, né? Na cabeça de um senhor de 75 anos, quando eu deixei de usar o órgão, não existia camisinha. Não existia. Só se usava quando ia na zona, né? Ou quando a mulher falava, eu estou naqueles dias. Né? Pode... Consequentemente, ele traz a contaminação para a companheira de 30 a 40 anos de lá. Exatamente. E tem aumentado essa estatística? Tem aumentado bastante. Entre jovens, a coisa tal. Porque já diminuiu a política de prevenção, não é isso? A propaganda. Por isso que aumenta nos jovens? E o jovem não viu a cara da AIDS, né? Exatamente. Por cada 16 anos não viu. Pessoa bombada, saradinha, que lá tem HIV. Tudo legal, tal, tudo. Pô. E tem muita gente ainda que faz um custo-benefício maluco, cara. Pô, de repente tem remédio. Pô, de repente até você abraçado por um programa social. É louco, mas tem muita gente. É o antigo cortar o dedinho para receber o seguro. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só que muito mais arriscado, né, Beto? Beto, infelizmente nosso tempo estourou. Uma delícia sempre conversar contigo. O seu grau de representatividade, de conhecimento da coisa, de paixão pela causa e de didática e dinâmica para explicar, para o pessoal trazer. Eu tento levar o programa assim também. Sim. Falar na língua do povo, porque é para a gente fazer o máximo de lares entenderem a gravidade desse problema que foi relegado. Estouramos, mas você tem o tempo que quiser aí para as suas considerações finais. Não, apenas assim, mais uma vez agradecer a você, a sua equipe, a audiência da TV Primeira. E lembrar, camisinha sempre, muito cuidado no uso de drogas, né, porque elas levam a gente a fazer pequenas loucuras que podem se traduzir em grandes problemas.
E vamos respeitar a pessoa que vive com HIV, né? Que a gente não quer nada de mais nem de menos, a gente só quer ser tratado da mesma forma que todo mundo. E Bíblia é Bíblia, Constituição é Constituição. Por favor, não misture as duas coisas. Torá é Torá. Torá é Torá, Islã é Islã, tudo, mas Constituição é Constituição. É a única garantia que todo mundo vai ter para exercer seu direito livremente. Beto, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Você em casa, espero que tenham gostado. Duvido que não tenham, porque informação e alegria sempre é bom ter. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.